Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, nesse dia 10 de abril. Vamos aos estudos, pessoal, e ao comportamento do preço. Lembrando que devemos sempre estar atentos a abrir operações em regiões de liquidez, tá? Como mapeado anteriormente no primeiro vídeo, o preço justamente faz uma entrega em cima de uma zona muito forte de liquidez, que é de um ponto mais antigo do gráfico, uma região de 60 minutos, um order block diário, pessoal. Então, nesse vídeo cabe lembrar que as notícias que impactam o mercado, no meu ponto de vista, nada mais é do que um gatilho para os players abrir e fechar suas posições e em níveis estratégicos, né? Então, como a gente vê, pontos marcados são respeitados pelo preço. Então, aqui a gente vai dar uma olhadinha no comportamento do preço. O preço ele abre abaixo no dia de ontem, justamente buscando essa zona de liquidez, onde ele começa a fazer sua reação até os pontos marcados como alvos, como novas aberturas de posições contra esse movimento. Essa barra fora de alta foi justamente quando o Trump pausou as tarifas aos seus aliados comerciais, e o preço justamente ele busca um alvo num ponto marcado também que a gente teve, mas espero que você não esteja posicionado na venda, né? Senão o stop seria muito complicado. Às vezes a ordem pula, então muita gente pode ter ficado pendurado. Se está na compra pela oscilação do preço, tem aqui embaixo muito difícil também. Deveria estar comprado aqui de baixo, mas quem tivesse comprado aqui de baixo teria realizado seus lucros aqui nessa região de topo de liquidez. Aqui nós vamos dar uma analisada, vamos baixar o gráfico para os 5 minutos para ver o que aconteceu. Nesse vídeo eu quero falar sobre a marcação de order blocks, principalmente quando eles não são respeitados pelo preço, ele se torna um breaking block. Tradução é um disjuntor, é um bloco de que ele anula todos os que estavam, os players que estavam vendidos nesse movimento. Ele passa batido sobre todos esses players, pessoal. Então eles ficam pendurados, quem está vendido está pendurado e tendem a zerar suas posições quando o preço retorna. Dá para montar a posição a favor desse grande fluxo. E é o que aconteceu justamente quando o preço tocou no intermediário. Muitos preços vendidos, para não zerar suas posições mais altas, eles zeram a posição no preço, né? Então a zerada de uma posição de quem está vendido é justamente a compra, né? É justamente o que dá para fazer uma operação em cima dessa, dessa oportunidade. No vídeo anterior eu estava comentando que eu queria ver uma configuração, que foi a seguinte. O preço abriu, fez uma mínima, e quando ele tenta renovar essa mínima, ele já entrega uma forte barra de alta, fechando uma ineficiência. Quando o preço chega nessa região de liquidez, a gente espera por uma primeira entrada de demanda, que é justamente quando o preço tenta romper, fazer uma mínima mais baixa. Ele acaba tendo uma rejeição desse preço através desse pavio. E note que tem uma lacuna de preço, que ela é fechada por barra aqui, poderiam estar abrindo uma posição de compra a partir dessa barra de alta que anula totalmente essa barra e que anula totalmente os vendedores que estavam tentando por preços mais baixos. Aqui existe bastante tipos de teorias de racional, podendo usar, tá usando essa entrada em BPR, que é o Balance Price Range, que ele faz um desbalanço e depois ele rebalanceia esse preço com força e intenção de preços mais altos. A entrada se dá justamente no reteste desse rebalanço. O stop estaria abaixo ou mais baixo aqui. Muitas vezes ficaria muito caro. Quem opera com um contrato normalmente é de 100 a 150 pontos de stop. Entrando aqui, o stop estaria abaixo, estaria 150 pontos. Com alvo no 50% do gap de abertura e alvo final no fechamento desse gap, que é o último candle antes da abertura que causou esse desbalanço.
Então tem essa opção de entrada. Então essa análise de entrada a gente fez no gráfico de 5 minutos, onde o preço fez uma entrega muito boa até uma outra região de preço aqui em cima. A análise de 5 minutos é importante para a gente ver como o preço chega até esses níveis de nível-chave para abrir e fechar a posição. 10h30, a gente espera pela abertura do mercado americano, os algoritmos começarem a trabalhar e a entrega deles foi justamente em níveis mais altos, desconsiderando essa região. Vamos se atentar um pouquinho para essa venda, como foi quando ele chegou justamente nesse preço aqui. Nota que o preço chega nessa zona marcada de 15 minutos. Para quem não viu os vídeos, é legal ver para você ver como é que a gente faz a marcação. Simplesmente é a região de preço, ou candle, antes do movimento forte que deixa uma ineficiência nessa região. A gente marca essa região e espera o preço chegar nele em tempos menores. Dentro dessa região, se houver um refinamento, pode ser feito também. Eu gosto do refinamento dos 5 minutos até um dia, no dia anterior ainda ele é válido. Nota que o preço ele toca nessa região como alvo dos compradores aqui de baixo e acontece uma realização dos players. Nessa realização, a gente já pode ver que a intenção é para preços mais baixos, então a gente já pode estar abaixando nosso tempo gráfico para 1 minuto e a gente já pode notar que o preço, quando ele toca, fazendo um MSS ou um choque em análise Smart Money ou ICT, né? Então ele toda essa barra de alta ele quebra nessa movimentação de baixa e deixa para nós um ponto de entrada, que é justamente nesse order block, esse micro, que causou essa ineficiência de preço. Que dá para nós entrar na entrada do bloco, ou a gente pode marcar toda esta região também. A gente daí faz a dosagem do stop como fica mais em conta. O stop está normal de 150 pontos. Fechando um trade de 300 pontos, dando trade de 2 para 1 aqui, atingindo até mais. 500 pontos, pessoal. Então é bastante, tá? Então, a gente tem uma movimentação muito boa. Lógico que a gente não precisa levar até aqui embaixo. Nosso risco retorno deve ser de 2 a 3 para 1. Então note que no toque dessa região de preço marcado, já dá um trade muito interessante. Então essas são as movimentações para o dia. Aqui o preço chega até um nível de bipolaridade, onde ele fecha todo esse desbalanço, entrega para cima, mostrando a intenção de compra. Ele vem buscar níveis chave de preço e dá uma entrega para cima. Vamos se atentar agora para um outro ponto, um outro conceito de bloco, que é justamente o breaker block, que é onde o preço trava. A gente procurava por uma venda nesse ponto, que é uma marcação de 15 minutos do preço, que é uma região que gera uma ineficiência e gera uma entrega de preços a níveis mais baixos, quebrando fundo. Então uma região muito importante, onde tem players na venda posicionado e o preço com a notícia ele sobe e passa direto por esse ponto. Quem vendeu nessa região e quem tem ordens em aberto para continuar esse movimento acreditando em preços mais baixos, pego de surpresa quando esse candle ele rompe, deixando todos os vendedores pendurados. Então quem está pendurado aqui, ele está no prejuízo, tá? Ele está no prejuízo e tecnicamente quando esse preço volta até a níveis onde esses players conseguem estar no 0 a 0, eles começam a fazer suas compras para zerar suas posições. Lembrando que posições de venda, os seus stops são compras, então a gente pode acreditar em preço mais alto quando esse preço volta até esse bloco. Então esses players que estão vendidos, eles fazem a sua zerada comprando e o mercado nos dá também movimento de trade. Nós que somos day trade podemos aproveitar essas oportunidades. Nós vamos baixar lá para o gráfico de 1 minuto e ver se deu alguma configuração. Eu não gosto de vender no primeiro toque,
tá? Eu acho muito arriscado porque eu acho uma manipulação de preço. No meu ponto de vista, nesse primeiro toque tem players já comprando, mas muita gente manipulando. Então os algoritmos vão buscar quem comprou aqui no decorrer da tarde, vão estopar esses players e vão fazer o preço real. A zerada de posição justamente em cima desses players para diminuir o prejuízo de quem quer zerar suas posições que ficou pendurado nesse trade de alta. Então aqui o preço apresenta uma leve manipulação. Eu gosto de deixar marcado esse ponto para ser capturado. Esse primeiro toque na região para ser capturado posteriormente. E é o que o preço faz. Com barra forte, induzindo muitos participantes que o preço vai descer tudo. Só que quando ele faz essa captura de liquidez, ele faz uma entrega muito boa. Ele anula totalmente esses vendedores que tentaram fazer fundos mais baixos. E ele entrega justamente uma barra forte, anulando todos esses vendedores. Pode marcar essas duas barras. Você pode marcar toda essa região aqui como um mitigation block e abrir sua posição nela. Note que a posição fica um pouco cara. A gente está diminuindo o risco também, é possível marcar o fair value gap dessa indução de preço. Ainda fica caro, tá? Ficaria um stop botando abaixo da barra 230 pontos. Então, essa entrada seria uma entrada antecipada e ela se confirma no fechamento dessa barra, fechando uma outra ineficiência, podendo estar marcando também essa opção de entrada. Então nota que o preço ele chega, toca, faz a primeira indução nesse bloco que é o breaker e depois ele captura quem comprou aqui, gerando quem comprou ordens de venda justamente para quem quer comprar, zerar suas posições em cima das ordens de venda na manipulação no mercado. Aqui já dá uma entrada. Aqui dá uma entrada justamente nesse ponto, após essa entrada de demanda, anulando essas barras de baixo. Essa é uma entrada antecipada, caso queira uma entrada confirmada, seria justamente nesse candle onde ele anula toda essa ineficiência de preço dos primeiros players que tentaram fazer essa entrega por preços mais baixos. Então o mercado ele anula, deixa para nós essa região de demanda, onde o preço toca e faz a sua entrega de preço. No toque dessa entrega ele paga 900 pontos, então é um trade muito bom. Essa pequena barra tem 300 pontos, o stop seria um pouco caro, mas pelo risco retorno valeria a pena. A gente tinha níveis para capturar aqui, desse topinho, né, de quem fez esse movimento, seria capturado. Esse outro topo também, tecnicamente seria capturado, e esse outro topo também, mas o preço ele não consegue chegar até lá. Espero vocês tenham entendido a lógica por trás da entrega de preço, que é o mais importante. O preço ele trabalha de liquidez em liquidez. Ele veio ao longo do dia com as notícias das tarifas de importação do Trump. Então ele veio buscando níveis-chave de preço, liquidez. E após a pausa dessas tarifas do Trump, não sabe-se por quê, isso não cabe a nós saber também, nós não somos analistas de preço, mas sim traders. Temos que estar atento às movimentações intraday e aproveitar essas regiões de preço para nós fazer o nosso trade, buscar 300, 200, 500 pontos que seja
e botar dinheiro no bolso e deixa que o mercado e deixa que os tubarões se matem. Espero você ter entendido que o mercado se move de liquidez em liquidez. Nós podemos ver para hoje mapear para hoje esse fechamento dessa região. O preço pode estar fazendo um reequilíbrio justamente em cima desse Fair Value Gap. Uma entrega justa de preço tanto para compradores como para vendedores. Aqui houve uma entrega de um lado só, somente para compradores. Então creio que o mercado pode vir fazer um rebalanço nesse 50%. No momento que ele faz rebalanço, ele já pode fazer uma entrega, fechar essa lacuna e entregar um valor justo para compradores e vendedores. Essa região é uma região muito boa também. O preço pode estar fechando esse gap e trabalhando nessa faixa de preço, caso ele queira entregar a preço mais baixo. Mas creio que se manter essa notícia pelo resto da semana, a gente pode estar trabalhando em cima dessa faixa de preço e buscar os outros alvos marcados, que é justamente esse fechamento desse gap do início da semana, de sexta-feira também, tá? Espero ter ficado entendido. Vamos se atentar a esse ponto de máxima como alvo de liquidez. Não olho isso para abrir posição, porque se o preço vier nessa máxima do dia, ele pode buscar fechar esse gap e rebalancear esse preço na entrega dos dias passados. Aqui para trás deixou esse fundo, pode ser um fundo de liquidez para continuar a tendência de alta. E essa região é uma região de volume concentrado. Se a gente pegar, traçar uma POC nesse movimento, a gente vai ver que o volume concentrado está justamente nessa região. Pode ser uma região de alvo caso o preço respeite momentaneamente, crie alguma configuração. Se tiver um gap de abertura, a gente pode esperar o fechamento do gap e trazer o preço para baixo. Mas a gente vai ver ao longo do decorrer do pregão. Forte abraço a todos, até mais, até o próximo vídeo.